Tem palavras que atravessam gerações, que resistem ao tempo, que continuam fazendo sentido mesmo quando tudo ao redor muda. E o Sermão do Monte é exatamente isso. Um discurso que Jesus fez há mais de 2000 anos, mas que parece ter sido escrito ontem. Porque, quando você lê aquelas palavras com o coração aberto, percebe que elas falam diretamente com os dilemas de hoje, com os conflitos internos, com as pressões externas, com as perguntas que ninguém responde. E mais do que isso, percebe que o Sermão do Monte não é só uma lista de mandamentos, é um convite para viver de um jeito que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Jesus começa falando dos bem-aventurados, e logo de cara, ele quebra a lógica humana. Porque para nós felizes são os que vencem, os que têm, os que conquistam. Mas Jesus diz, felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os que têm fome e sede de justiça. E isso não faz sentido para quem vive numa cultura de performance, de aparência, de competição. Mas faz todo sentido para quem está cansado de tentar se encaixar num padrão que sufoca. Porque Jesus não está exaltando a fraqueza. Ele está revelando onde a força verdadeira começa. E essa força não nasce do orgulho, mas da dependência. Não nasce da conquista, mas da entrega. Não nasce da aparência, mas da essência. E quando ele fala dos que choram, não está falando de tristeza superficial. Está falando de gente que sente, que se importa, que não endureceu o coração, que ainda se comove com a dor do outro. E num mundo que valoriza a indiferença como sinal de força, Jesus diz que quem chora será consolado, porque o consolo de Deus não é para quem finge estar bem, é para quem se permite ser verdadeiro. E essa verdade é o que sustenta a fé nos dias difíceis. Porque quando você entende que pode ser vulnerável diante de Deus, começa a viver uma espiritualidade que cura e não que mascara. Depois, ele fala dos mansos. E, de novo, quebra a lógica. Porque mansidão, para muita gente, é sinônimo de fraqueza. Mas para Jesus é sinal de domínio próprio, de maturidade, de sabedoria. Porque o manso não reage com violência, ele responde com paz. Ele não se deixa levar pelo impulso, ele escolhe o caminho da serenidade. E num tempo em que todo mundo quer ter razão, quer vencer discussões, quer provar seu ponto, Jesus diz que os mansos herdarão a terra, não os agressivos, não os barulhentos, não os que gritam mais alto, mas os que sabem calar na hora certa, os que sabem esperar, os que sabem confiar. E aí vem uma das frases mais profundas: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque essa fome não é por vingança, essa sede não é por punição, é por retidão, por verdade, por equilíbrio, por um mundo onde o amor não seja exceção, mas regra. E quando você carrega essa fome, começa a viver diferente, começa a tratar diferente, começa a escolher diferente, porque a justiça de Deus não é só sobre o que é certo, é sobre o que é justo aos olhos do amor. E esse amor é o filtro que Jesus usa para tudo. O Sermão do Monte também fala dos misericordiosos, e nesse ponto, Jesus nos chama para um lugar de compaixão ativa, porque misericórdia não é só sentir pena, é agir com graça, é escolher perdoar, é escolher acolher, é escolher não devolver na mesma moeda. E num tempo em que o cancelamento virou prática comum, Jesus nos lembra que quem oferece misericórdia, recebe misericórdia. Porque o coração que se abre para perdoar é o mesmo que se abre para ser curado. E essa cura não vem da justiça própria, vem da graça que transforma. E quando ele fala dos puros de coração, está falando de gente que não tem duplo discurso, que não vive de aparência, que não manipula, que não esconde, que não joga. E num mundo onde tudo é sobre imagem, sobre narrativa, sobre controle, Jesus diz que os puros verão a Deus, porque Deus não se revela para quem finge, ele se revela para quem se entrega, para quem se despe das máscaras, para quem escolhe viver com integridade, mesmo quando isso custa. E então vem a parte que mais confronta: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque quando você escolhe viver como Jesus ensinou,
vai enfrentar resistência. Vai ser mal interpretado, vai ser excluído, vai ser criticado. Mas Jesus diz que o reino dos céus é desses, dos que não negociam princípios, dos que não se vendem por aceitação, dos que não trocam a verdade por aplausos, e nesse ponto o Sermão do Monte se torna um chamado. Um chamado para viver com coragem, para viver com propósito, para viver com convicção. E tudo isso não é teoria, é prática, é vida real, é segunda-feira, é conversa difícil, é escolha silenciosa, porque o Sermão do Monte não foi feito para ser admirado, foi feito para ser vivido. E quando você começa a aplicar essas palavras no seu dia a dia, percebe que elas são mais atuais do que qualquer tendência, porque elas falam de alma, de essência, de eternidade, e a eternidade não envelhece, não sai de moda, não perde relevância. Talvez hoje você esteja tentando entender como viver sua fé num mundo que parece cada vez mais distante dos valores de Cristo. Talvez esteja se sentindo deslocada, incompreendida, pressionada. E eu quero te lembrar, o Sermão do Monte é o seu mapa, é a sua bússola, é a sua referência, porque ele não te chama para ser perfeita, te chama para ser verdadeira, para ser luz, para ser sal, para ser ponte. E nesse caminho, você vai descobrir que viver como Jesus ensinou não é fácil, mas é possível. E mais do que isso, é transformador. Se essa mensagem falou com você, quero te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.